Em um dos vídeos postados aqui no canal, eu dei uma introdução a respeito do método de ovulação Billings. Mas será que ele é um contraceptivo e para evitar filhos? Pois é, vamos descobrir. Pois bem, vamos voltar no vídeo anterior, foi um dos primeiros vídeos que eu postei aqui no canal falando sobre o que é o método Billings. O método de ovulação Billings foi criado com o intuito de levar a mulheres um autoconhecimento da fertilidade. E a finalidade do método Billings é fazer com que os casais tenham um método natural, 100% gratuito, que possa possibilitar eles um planejamento familiar. Então, o método Billings não pode ser considerado como um contraceptivo. Mas por quê? Contraceptivo são anticoncepcionais, é o DIU, é a injeção, são meios artificiais que vai fazer com que a concepção ela não aconteça. O método Billings ele não pode ser chamado de contraceptivo porque ele não tem essa finalidade e ele não intervém na concepção. Então, a finalidade do método, desde o início, foi o planejamento familiar e hoje não foge disso. O objetivo não é evitar filhos, mas é espaçar uma gravidez que não pode acontecer em determinados momentos da vida do casal. Não é contraceptivo. O método contraceptivo é um método que impede a fecundação de maneira artificial. Por exemplo, usando pílula, usando o DIU, usando, não sei, outros métodos. O método Billings, ele não impede a concepção. Ele não é contraceptivo, ok? Ai, Ilana, mas isso é conversa para boi dormir. As pessoas utilizam o método Billings, falando que está querendo espaçar uma gravidez, mas quando na verdade está utilizando como contraceptivo, é uma camisinha católica, uma camisinha cristã, um contraceptivo cristão. Se você conhece alguém que utiliza o método Billings com esse intuito de evitar uma gravidez porque não quer ter filhos, está utilizando o método de uma forma errada, infelizmente. Até porque o método Billings ele só pode ser ensinado por uma instrutora devidamente credenciada no Semplafam, que é a Confederação Nacional do Planejamento Natural Familiar. Então, ou seja, se o próprio órgão que é o responsável por ensinar o método Billings tem esse princípio de um planejamento familiar, então se uma pessoa que utiliza o método Billings de uma forma independente, está fazendo errado. Cá entre nós, a palavra evitar é muito forte, né? É muito ruim. Se a gente pesquisar aqui na internet, olha só, vamos ver o que significa a palavra evitar. Evitar, escapar-se de, esquivar-se de algo desagradável ou perigoso. Furtar-se do contato, do encontro, da convivência, ou da briga, ou da discussão. Então, olha só, tantos significados, se a gente for ver, nenhum deles é bom, nenhum deles é positivo. Agora, quando a gente pega aqui a palavra espaçar, vamos ver o que significa espaçar. Impor adiamentos ou dilatações, prolongar. O excesso de digressões espaçava a resolução do discurso. Foi um exemplo aqui que me trouxe. Mas olha só, a diferença das palavras. O que a gente evita? Coisa ruim, coisa desagradável, a gente evita doença, não é? A gente evita passar por problemas, a gente evita coisas que vão trazer pra gente constrangimentos. E filho é isso? Será que realmente a gente deve evitar filho? A gente deve evitar filho que a própria palavra de Deus vai dizer que é uma herança para nós? Tantas pessoas que a gente vê aí que dá testemunhos de que filhos são bênçãos, filhos é alegria, por mais que tenha dificuldade, por mais que às vezes tem os momentos ali que é necessário mais cautela, mais cuidado, mais esforço da parte dos pais. Então a gente percebe que filho não é uma coisa ruim, né? Que se deve evitar, que é algo, ai credo, não quero. Então, assim, a gente tem que ter essa consciência, a gente tem que buscar dentro da gente também
aquilo que são os nossos valores, os nossos princípios, aquilo que a gente aprendeu quando a gente era criança. A gente não tem que se deixar levar por uma sociedade onde a cultura fala com você que filho é ruim, que filho dá trabalho. Quem utiliza o método Billings tem que ser aberto à vida. Eu e o meu marido, com 1 ano de casamento, a gente decidiu que é o momento certo de tentar uma gravidez, mas desde sempre nós somos abertos à vida. É claro que se eu engravidasse na minha lua de mel, se eu engravidasse no primeiro mês de casamento, eu não iria abortar, eu não iria ficar triste, eu iria aceitar de uma forma positiva aquilo que era plano de Deus para mim. Mas até o momento eu não tive filho porque eu não estava me sentindo preparada enquanto mulher, enquanto pessoa. Então agora eu já me sinto preparada, eu estou aberta à vida. É por isso que eu disse, cada casal tem o seu tempo, mas a gente tem que ter a consciência de não é que a gente tem que evitar, porque é uma coisa ruim, mas a gente tem que planejar e aderir à paternidade, maternidade responsável, porque isso é o certo. Então fica aí esse vídeo para reflexão, né, pra gente estar crescendo junto, pra gente estar aí aprendendo coisas novas. Às vezes as pessoas nem sabiam real finalidade desse método, às vezes muita coisa que foi falada aqui a pessoa também não sabia, né? Então assim, é uma forma mesmo de crescimento, de aprendizado. Todos os dias a gente está em constante construção, né? E eu finalizo esse vídeo te agradecendo por ter assistido até o final e deixando um forte abraço para você e desejando uma ótima semana. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo deste vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aí no canal e acompanhe o meu trabalho. Não se esqueça de deixar aquele like e aquele comentário.